Bom, pessoal, então agora retomando o nosso estudo, vamos prosseguir na análise dos métodos de interpretação constitucional. Nós já vimos, já analisamos o método jurídico de Foshoff e agora, prosseguindo, vamos analisar o método científico e espiritual de Rudolf Ismend. Importante, primeiramente, relembrarmos que os métodos contemporâneos de interpretação constitucional, eles tentam superar a própria ideia existente, até então no positivismo, de neutralidade interpretativa. Assim, esses métodos contemporâneos, repito, eles buscam aproximar a interpretação constitucional, das normas constitucionais, do sistema jurídico como um todo, da realidade que se está inserida. Não é diferente com o método científico espiritual. Esse método científico espiritual de Rudolf Ismend é chamado também de um método valorativo axiológico, valorativo sociológico. E por que chamado também de método valorativo, axiológico, sociológico? Porque indica que a interpretação constitucional ela deve levar em consideração também a ordem de valores subjacente à própria Constituição, a ordem de valores reais, políticos e sociais daquela respectiva sociedade. Essa ordem de valores reflete o próprio espírito da Constituição, reflete o espírito constitucional daquela respectiva sociedade. As ideias, os valores, os princípios inerentes à realidade, reais da sociedade que se está inserida. Esse método de interpretação, ele busca integrar a interpretação da Constituição àqueles valores políticos e sociais reais da sociedade, de maneira a absorver e superar conflitos inerentes às sociedades que são altamente complexas, com o fito de preservar a própria unidade da Constituição, consequentemente, a unidade político-social daquele Estado. A partir desse método, tanto a Constituição como o próprio Estado, eles estão ligados àqueles valores políticos e sociais da respectiva sociedade que eles estão ali inseridos. Nesse sentido, o método científico e espiritual, ele obriga o intérprete a assumir, a trazer para o processo interpretativo essa ordem de valores reais da sociedade, reais, não ideais, não hipotéticos. Então, o intérprete ele tem que se valer no processo interpretativo desses valores políticos, sociais, reais da sociedade. Esses valores vão direcionar o processo interpretativo. A crítica que se faz a esse método de interpretação é que, se recorrer a esses valores da comunidade, esses valores políticos e sociais da sociedade, ele pode reduzir a importância do indivíduo enquanto tal. O indivíduo passa a ser visto apenas como uma engrenagem da comunidade. Mas o que importa aqui é compreendermos o funcionamento do método científico espiritual. Então, ele indica para o intérprete que a interpretação ela deve se pautar nesses valores reais, como eu disse, não hipotéticos, esses valores reais da sociedade. Valores políticos, sociais, vão direcionar o processo interpretativo, que vão revelar, portanto, uma unidade daquela própria sociedade política e social. Então, esses valores, eles refletem o espírito daquela comunidade, o espírito real da Constituição. E, como dito, os críticos dizem que ele acaba enfraquecendo o próprio indivíduo, que é visto como mera engrenagem dessa respectiva comunidade. Mas veja como é importante a anotação, que nós fizemos logo no início, de que esses métodos contemporâneos de interpretação constitucional, eles buscam aproximar a interpretação da Constituição, das normas constitucionais, da realidade que se está inserida. Então veja que esses valores políticos, sociais, eles podem se alterar. Eles vão se alterando a partir da própria dinâmica da vida.
e a interpretação constitucional, ela deve acompanhar essa mudança na realidade. Vou tentar aqui trazer para vocês um exemplo da utilização desse método científico e espiritual que fica mais fácil de vocês visualizarem. Veja a seguinte decisão, ADI 2649, Distrito Federal, 2008. Então, ADI 2649-DF, relatoria ministra Carmen Lúcia, 2008. Veja o que diz a decisão. ADI e passe livre a portadores de deficiência carente. O tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta, ajuizado pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário, Intermunicipal, Interestadual e Internacional de Passageiros. Seguindo, as pessoas portadoras de deficiência comprovadamente carentes, mencionando o contexto social e constitucional vigente, destacou-se, inicialmente, a existência de convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência assinados pelo Brasil na sede da ONU em 30 de 3 de 2007, em tramitação no Congresso Nacional. E, olha agora a importância da decisão, os valores, e valores, leia-se, reais, que norteiam a Constituição, contidos no seu preâmbulo. Asseverou-se que, na esteira desses valores, é que se afirmaria, nas normas constitucionais, o princípio da solidariedade, projetado no artigo 3º da Constituição. Ressaltou-se que, na linha dos princípios fundamentais da República, a Constituição teria acolhido como verdadeira situação a ser alterada pela implementação de uma ordem jurídica que recriasse a organização social, a discriminação contra os deficientes, tendo em conta a sua inegável dificuldade para superar, na vida e em sociedade, os seus limites. Então, veja que aqui a decisão ela faz referência a esses valores e à realidade. Então, como eu disse, científico e espiritual indica que o intérprete, no processo interpretativo, deve recorrer a esses valores políticos e sociais reais da sociedade. E onde é que a gente pode encontrar esses valores? O preâmbulo é uma indicação desses valores, desse espírito da Constituição. Vamos ao preâmbulo da Constituição? Olha lá o preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, sempre é importante lembrar que esses valores devem ser lidos a partir de uma determinada realidade. E a realidade ela é dinâmica. Por isso que a interpretação ela também tem que acompanhar essa dinâmica da realidade. A interpretação da Constituição ela tem que levar em consideração, para esse método de interpretação, essa dinâmica da sociedade, essa dinâmica que pode alterar ao passar dos anos. E a interpretação deve acompanhar essas mudanças, sempre mantendo uma coerência quanto à interpretação das normas constitucionais em compatibilidade com a realidade que se está inserido. Vimos então o método científico e espiritual de Rudolf Ismend, agora método tópico problemático de Theodor Fivég. Então, método tópico problemático de Theodor Fivég. Esse método de interpretação ele tem duas premissas. Ele é um método de caráter prático, pragmático, voltado à solução do problema. Então, a primeira ideia dessa premissa é que toda e qualquer interpretação do direito, das normas jurídicas, e não é diferente com as normas constitucionais, ela deve ser voltada à solução de problemas. Deve ser voltada, portanto, à questão prática, pragmática. Já o segundo aspecto fundamental, a segunda premissa fundamental desse método de interpretação
é a característica aberta dos textos constitucionais. É comum que as constituições adotem, nas suas normas, uma textura mais aberta. Alguns diriam, né, até mesmo normas de caráter mais principiológico. Eu prefiro utilizar aqui textura aberta. Indica normas ou indicam aquelas normas que comportam múltiplas interpretações. Por exemplo, dignidade humana, liberdade. Essas expressões comportam múltiplas interpretações. Indica que o dispositivo constitucional, que as normas constitucionais são notadamente disposições de caráter aberto, de textura mais aberta, proporcionando múltiplas interpretações. Como destacado, o método tópico problemático é voltado à solução dos problemas. Para esse método, a interpretação de qualquer norma jurídica e também das normas constitucionais, ela deve ser voltada à questão prática para solucionar um problema, levando em consideração, como já falado, a textura aberta que é comum às normas constitucionais. Podemos então destacar que a interpretação constitucional, ela é, primeiramente, um processo aberto de interpretação e argumentação, levando em consideração um pluralismo de intérprete e, o mais importante, uma pluralidade de pontos de vista, chamados de topoi, topos, pontos de vista, lugares comuns, formas de argumentação. A interpretação, portanto, ela parte da análise do problema, analisando diversos pontos de vista em busca da melhor solução, da melhor interpretação para resolver o problema que ali se está analisando. A crítica que se faz é que esse método pode conduzir ao casuísmo, ou seja, a interpretação sendo voltada à resolução do problema, ela pode ser casuística. Mas a ideia do método é exatamente solucionar o problema tendo em conta a peculiaridade, as especificidades de cada caso concreto, que merecem uma solução, se não absolutamente individual, uma solução que leve em consideração as características daquele caso concreto. Por óbvio que diversas situações podem se enquadrar dentro daquela mesma interpretação, tendo em conta situações concretas. Então não é uma interpretação absolutamente individualista, mas é uma interpretação que leva em consideração o problema a ser resolvido. E, por óbvio, aquele mesmo problema pode atingir uma série de pessoas, mas ainda assim, aquele problema submetido à apreciação e análise tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, as suas especificidades e que não podem serem deixadas de lado nesse processo interpretativo. Então, a interpretação mais legítima para esse método é aquela que busca solucionar o problema. O direito ele existe, segundo essa linha de pensamento, não para criar conflitos, mas para solucionar problemas que se apresentem naquela respectiva sociedade. Então, a prevalência aqui no processo interpretativo não é na norma geral, genérica, absolutamente abstrata, impessoal, não. A prevalência do processo interpretativo é no problema, na solução daquele problema que se apresenta. Vou trazer agora um caso que talvez fique mais fácil de vocês visualizarem a aplicação desse método tópico problemático. Pega a sua Constituição, vamos ao artigo 129, parágrafo 3º. 129, parágrafo 3º. Veja o que diz lá. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público, de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Então veja que nós temos aqui uma norma geral. Para você ingressar no Ministério Público, você tem que ter, no mínimo, 3 anos de prática jurídica. Isso se aplica a quem? A todos. É uma norma geral.
Mas veja a situação concreta que surgiu e foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Era um indivíduo que, à época em que a Constituição estabelecia, exigia o prazo de 2 anos, não 3, norma constitucional anterior, exigia-se 2 anos e não 3 anos. Esse indivíduo, então, que contava com 2 anos de prática jurídica, fez concurso público para o Ministério Público Estadual e ingressou no Ministério Público Estadual. Exigia-se constitucionalmente 2 anos, ele tinha 2 anos, ele fez a prova, foi aprovado, ingressou no Ministério Público Estadual, até aqui nenhum problema. Como dito, portanto, a situação que nós tínhamos é: Constituição exigia 2 anos, o indivíduo que contava com 2 anos de prática jurídica fez a prova, passou, ingressou no Ministério Público Estadual. 6 meses depois, é editada emenda constitucional 45, alterando a Constituição. Agora, a Constituição passa a exigir, conforme visto no parágrafo 3º do artigo 129, parágrafo 3º, 3 anos e não 2 anos. Esse indivíduo, tá? Faz concurso para o Ministério Público Federal. Então perceba que ele tinha 2 anos ao ingressar no Ministério Público Estadual. Após 6 meses, ele faz concurso para o Ministério Público Federal. Então ele tinha aqui 2 anos e 6 meses. Veja que a Constituição exige 3 anos no momento em que ele fez prova para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal julgou esse indivíduo inabilitado, pois não contava com os 3 anos exigidos pela Constituição para ingressar no Ministério Público Federal. Lembrando que ele fez a prova, passou, mas foi considerado inabilitado, pois não contava com os 3 anos, repito, exigidos pela Constituição no momento que ele fez a prova para o Ministério Público Federal. Mas aqui nós vamos ter um problema. Qual o problema? Esse indivíduo foi considerado inabilitado por não contar com os 3 anos. Esses 3 anos, ou 2, ou 4, se fosse assim, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade quando a Constituição estabelece esse prazo de 2, de 3, estabelece um prazo para se ingressar em determinado cargo? Estabelece esse prazo para fazer um filtro, para que só ingresse naquele cargo, naquela carreira, aquele que tem um tempo que o legislador constitucional entendeu razoável, para que ele possa desempenhar da forma mais adequada aquela respectiva função. Então, no primeiro momento, o Constituinte entendia que 2 anos seria um prazo suficiente de prática jurídica para que o indivíduo pudesse ingressar no Ministério Público e desempenhar da melhor maneira aquelas funções. A Constituição foi alterada, passando-se a exigir 3 anos para ingresso no Ministério Público, pois o Constituinte entendeu que 3 anos seria um prazo mais razoável para se analisar se aquele indivíduo já tem capacidade suficiente para desempenhar funções da mais alta relevância, por exemplo, como função de promotor de justiça ou de procurador da República. Então foi alterado de 2 para 3 anos. Mas o importante aqui é identificarmos a finalidade do estabelecimento desse prazo, seja de 2 ou de 3 anos. Como dito, a finalidade é estabelecer um filtro para que aquele que ingresse no Ministério Público tenha prática suficiente para que ele possa desempenhar da melhor maneira as funções de promotor de justiça. E agora a questão se complica. Como eu disse para vocês, esse indivíduo ele já integra o Ministério Público. Veja só, ele já integra, como falado, o Ministério Público. Então ele é integrante
do Ministério Público. Ele já exerce legalmente função de promotor de justiça. Você poderia dizer, professor, mas ele não exerce função de procurador da República, do Ministério Público Federal. Mas veja só, onde você não tiver vara federal, quem é que faz às vezes? O Ministério Público Estadual. A função é exatamente a mesma. Então seria uma incoerência você dizer que esse indivíduo, que já integra o Ministério Público, que é caracterizado pela sua unicidade, você dizer que esse indivíduo, que já integra o Ministério Público, estadual, mas já integra o Ministério Público, que já está no exercício, legalmente falando, das funções de promotor de justiça, não esteja habilitado para exercer função de promotor de justiça. Que ele não tem capacidade prática para exercer uma função que ele já exerce. Mas ele já exerce essa função. Você poderia dizer, professor, mas esse raciocínio não acaba enfraquecendo a norma constitucional e, consequentemente, permitindo que qualquer um que tenha menos de 3 anos de prática jurídica possa se valer do mesmo argumento para superar a norma constitucional que exige esses 3 anos e ingressar no Ministério Público? E a resposta vai ser não. E não por quê? Não em razão da especificidade do caso. Nós estamos falando aqui que, esse indivíduo já é integrante do Ministério Público Estadual, mas já é integrante do Ministério Público. O Ministério Público é caracterizado pela sua unicidade. É uno. 2, esse indivíduo já está legalmente no exercício de função de promotor de justiça, o que indica que ele está habilitado para exercer essa função, que ele é capaz de exercer essa função. Ele já está no exercício dessa função. 3, nas localidades onde não houver vara federal, ele é que faz, às vezes, de procurador da República, de Ministério Público Federal. Então, veja, mesmo que ele não ingresse no Ministério Público Federal, como no caso, que ele fez o concurso e foi negado a ele o ingresso no Ministério Público Federal, ele vai exercer, eventualmente, funções de Ministério Público Federal. Então seria absolutamente incoerente uma interpretação que negue a esse indivíduo ingressar no Ministério Público Federal sob o argumento de que ele não tem ainda período, tempo de prática suficiente para desempenhar aquela função que ele já desempenha. Esse raciocínio não seria aplicável, por exemplo, àquele que é defensor público, àquele que é juiz, pois ele não integra o MP, pois ele não está na função de promotor de justiça e ele não faz, às vezes, de Ministério Público Federal. Então perceba que a peculiaridade do caso exige uma resposta individualizada. Uma resposta que leve em consideração o caso concreto. Assim sendo, a interpretação ela deve valorizar a solução do problema, mesmo que, para tanto, se tenha que afastar uma norma geral. Mesmo que para tanto, se tenha que afastar a exigência de 3 anos para esse caso concreto. E você poderia pensar, professor, mas isso não gera insegurança jurídica? A resposta para aqueles que aderem a esse método, não. Não por quê? Primeiro, em razão da especificidade do caso, que é muito específico. E segundo, quanto mais tempo passar, mais excepcional o caso será. O que não gera, portanto, insegurança jurídica, tendo em conta essa absoluta excepcionalidade do caso submetido à apreciação. Veja o que diz o STF quanto a esse caso. Anotem, MS 26690. MS 26690. Olha o que diz lá. Artigo 129, parágrafo 3º. Requisito temporal afastado. Excepcionalidade do caso concreto.
Ante a excepcionalidade do caso concreto, se você tiver aí com a decisão, grife, o tribunal, por maioria, concedeu o mandado de segurança impetrado por promotora de justiça do Estado do Paraná contra ato do Procurador-Geral da República, na qualidade da comissão examinadora do 23º concurso público para provimento dos cargos de Procurador da República. Para que a exigência de 3 anos de atividade jurídica não consubstancie óbice a habilitação da impetrante ao exercício do cargo de Procurador da República, operando-se de imediato a sua posse nesse cargo. Na espécie, o pedido de inscrição definitiva da impetrante for indeferido, foi considerado inabilitado, por não ter sido comprovado o período de atividade jurídica exigido pelo artigo 129, parágrafo 3º, os 3 anos. Na redação que lhe foi dada pela emenda constitucional 45. Não obstante, a impetrante conseguira, mediante concessão da liminar, prosseguir com as provas do referido concurso, considerando-se estar-se diante de uma situação especial, grife também, estar-se diante de uma situação especial, típica de transição de um regime a outro, em razão da alteração do texto da Constituição, no caso, a emenda 45, que modificou as regras atinentes ao ingresso nas carreiras da magistratura e do Ministério Público, e exigiu dos candidatos 3 anos de atividade jurídica. Ao asseverar o fato de a impetrante ser promotora de justiça, ela já é promotora de justiça, já integra o Ministério Público. Promotora de Justiça do Estado do Paraná, empossada em abril de 2005, exercendo atribuições inerentes a esse cargo, inclusive algumas do Ministério Público Federal. Lei Complementar 75 de 93, artigo 78 e 79. Seguindo, concluiu-se caracterizar-se uma contradição injustificável a circunstância de a impetrante exercer funções delegadas do Ministério Público Federal e, concomitantemente, ser julgada inapta para habilitar-se em concurso público para o provimento de cargos de Procurador da República. Portanto, foi afastada a exigência dos 3 anos, foi afastada a norma geral em favor de uma solução para o caso concreto, em favor da melhor solução para o caso concreto. Então, a partir da utilização desse método, você tem aqui uma análise que parte da situação concreta em busca da melhor solução jurídica para a solução do problema, mesmo que para isso tenha que se afastar a norma geral. Então, a prevalência aqui é na solução concreta, repito, mesmo que para tanto tenha-se que afastar uma norma geral. Assim sendo, pensar topicamente é assumir que toda situação possui mais de uma resposta. E o intérprete deve buscar aquela melhor solução, mesmo que ela não se adeque à norma geral estabelecida na Constituição ou no ordenamento jurídico de uma forma geral. Vemos então o método tópico problemático. Agora, método hermenêutico concretizador de Conrad Hesse. Segundo o método hermenêutico concretizador de Conrad Hesse, toda e qualquer interpretação de uma norma jurídica, e não é diferente de uma norma constitucional, ela parte das pré-compreensões inerentes à situação concreta do próprio intérprete. Como nós já dissemos, esses métodos contemporâneos buscam aproximar a interpretação constitucional da realidade. Como também já dissemos, o intérprete não se encontra em uma posição de neutralidade, não se encontra afastado ou separado do mundo, ele está inserido em um mundo. E assim sendo, o intérprete já carrega consigo uma série de pré-compreensões, de ideias prévias, que vão fazer parte desse processo interpretativo, não podem ser desconsideradas desse processo interpretativo.
Assim, conforme o método hermenêutico concretizador, toda interpretação é voltada à concretização da norma objeto de interpretação, objeto de análise. Pode-se afirmar que a interpretação constitucional é um processo de concretização da Constituição, onde assume relevo, primeiro, o aspecto subjetivo, como nós dissemos, as pré-compreensões do intérprete. Aqueles entendimentos que o intérprete já tem quando ele inicia o processo interpretativo. Então, antes de você iniciar o processo interpretativo, você já tem algumas ideias prévias em relação àquilo que se interpreta. Então, se eu pedir para você interpretar a liberdade, antes de você ir ao texto constitucional, você já tem ideias do que seja liberdade, do que seja coisa julgada, do que seja dignidade. Então, essas pré-compreensões são muito importantes no processo interpretativo, porque essas pré-compreensões dizem respeito àquelas ideias concretas inerentes à realidade que se está inserida. Mas não é a única etapa desse processo interpretativo. É importante também se analisar um outro aspecto, que é o aspecto objetivo. Então, o primeiro aspecto é subjetivo, as pré-compreensões do intérprete. Já o segundo aspecto é um aspecto objetivo. Se analisar a realidade concreta que se está inserido. Então, agora não é a percepção, as pré-compreensões do intérprete, mas a realidade que se está inserido. O mundo que se está inserido. Lembrando novamente que a realidade ela é dinâmica. A realidade ela pode mudar. E agora a gente chega à terceira etapa desse processo de concretização via interpretação constitucional, via método hermenêutico concretizador, que é a mediação entre texto e contexto, chamado círculo hermenêutico. É a ideia de que a interpretação ela tem uma circularidade. Ela parte do geral para o individual ou concreto. E aqui você pode falar abstrato. E ela volta do individual para o geral. Então a interpretação ela faz esse círculo hermenêutico do geral para o do individual para o geral, do abstrato para o concreto, do concreto para o abstrato. Professor, mas não é muito similar a um método tópico problemático, que é voltado à solução do problema? O método hermenêutico concretizador é voltado à concretização da norma constitucional, à aplicação concreta do dispositivo, do texto objeto de interpretação. Até aqui, sim. Mas a diferença importante entre esses dois métodos ela é apontada por Canottilho, que diz que no método tópico problemático, a prevalência é na solução do problema, em detrimento da norma geral. Já no método hermenêutico concretizador, a prevalência é na norma geral. Então, a interpretação voltada à concretização, ela tem que ser compatível com o que é possível de se interpretar a partir da análise de uma norma de caráter geral, de caráter abstrato. Veja o que diz Canottilho. O método hermenêutico concretizador é uma via hermenêutico concretizante, voltada à concretização, que se orienta não para um pensamento axiomático, mas para um pensamento problematicamente orientado. Todavia, esse método concretizador, hermenêutico concretizador, afasta-se do método tópico problemático. Por quê? Enquanto o último, o método tópico problemático, pressupõe ou admite o primado do problema perante a norma, o método hermenêutico concretizador assenta no pressuposto do primado do texto constitucional em face do problema. Esse método ele é muito utilizado, por exemplo, quando você tem o texto constitucional de textura muito aberta, principalmente quando se trata de princípios constitucionais. Então, a interpretação ela é voltada à concretização desses princípios, a definir hipóteses concretas de incidência do texto objeto de
interpretação. Veja um exemplo interessante. Súmula vinculante número 11. Vamos à súmula vinculante número 11? Súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Existe alguma regra constitucional, algum dispositivo constitucional expresso que vede, que proíba o uso de algemas? Não. Se você pegar essa súmula vinculante número 11, logo abaixo, você deve ter aí, logo abaixo da súmula vinculante número 11, vide artigo 1º da Constituição, inciso 3, artigo 5º, inciso 3, artigo 5º, inciso 10 e artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Vamos a eles. Artigo 1º, inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Princípio da dignidade da pessoa humana. Diz algo aqui em relação à vedação ou não quanto ao uso de algemas? Não fala nada. Inciso 3 agora do artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Diz alguma coisa expressamente quanto à proibição do uso de algemas em determinadas situações? Não diz nada. Inciso 10 do mesmo artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Diz aqui que o uso de algemas acaba violando algum desses direitos, pelo menos diz isso expressamente? Não. Mesmo artigo 5º, inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Diz algo em relação à proibição ou não quanto ao uso de algemas? Não, não fala isso. Então o STF, a partir de uma interpretação sistemática desses dispositivos, por óbvio, teleológica ou finalística, tendo em conta a concretização desses princípios, dessas normas constitucionais, interpretou esses dispositivos e, consequentemente, editou a súmula vinculante número 11. Então, você tem aqui a aplicação do método hermenêutico concretizador. A interpretação, portanto, é voltada à concretização da norma constitucional, objeto de análise, objeto de interpretação. Vamos a uma decisão agora do Supremo, também um outro exemplo da aplicação desse método hermenêutico concretizador. ADC número 12. ADC número 12. ADC e vedação ao nepotismo. O tribunal julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, para declarar a constitucionalidade da resolução número 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que veda o exercício de cargos, empregos ou funções por parentes, cônjuges, companheiros de magistrados e de servidores, investidos em cargos de direção e assessoramento no âmbito do Poder Judiciário, em prestar interpretação conforme a Constituição, a fim de deduzir a função de chefia do substantivo direção constante nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 2º da aludida norma. Inicialmente, o tribunal acolheu a questão de ordem suscitada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de fazer constar a rejeição da preliminar de inadequação da ação declaratória, por ele sustentada, no julgamento da cautelar, ao fundamento de que não se trataria de questionamento de um ato normativo abstrato, alegou lá o ministro Marco Aurélio, do CNJ, em relação a qual restara vencido. Ele ficou vencido quanto a essa preliminar. No mérito, entendeu-se que a resolução número 7 de 2005 está em sintonia com os princípios constantes do artigo 37 da Constituição, em especial da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade, que são dotados de eficácia imediata, não havendo que se falar em ofensa à liberdade de nomeação e exoneração dos casos em comissão e funções de confiança, visto que as restrições por ela impostas são
são as mesmas previstas na Constituição, as quais, e agora o detalhe, extraídas dos citados princípios, vedam a prática do nepotismo. Então veja que a conclusão da resolução, a vedação estabelecida pela resolução, diz o STF, já existe na Constituição, ainda que implicitamente, pois já podem ser extraídas dos princípios previstos no artigo 37. Dos princípios previstos no artigo 37. Impessoalidade, eficiência, moralidade, que teve como consequência a edição, esses princípios que tiveram como consequência, a partir da interpretação do STF, a edição da súmula vinculante número 13. Veja a súmula vinculante número 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Mas existe algum dispositivo expresso na Constituição Federal que vede nepotismo? Existe? Não. Então veja que essa interpretação, essa súmula vinculante número 13, que é resultado da interpretação do STF, ela parte de princípios constitucionais. Esses princípios são interpretados levando em consideração as pré-compreensões do intérprete, o aspecto objetivo da realidade que se está inserido, buscando-se a mediação entre o abstrato, o geral e o concreto, resultando na edição da súmula vinculante número 13, que é o resultado desse processo de concretização, desse processo hermenêutico concretizador. Veja que você também deve ter, logo abaixo da súmula vinculante número 13, a indicação. Veja lá. Vide artigo 37 caput da Constituição. Então, a súmula vinculante número 13, ela é resultado da interpretação ou do processo interpretativo concretizante dos princípios inseridos no artigo 37 caput da Constituição, princípios da administração pública. Foram submetidos a um processo de concretização. Então, houve a mediação do geral para o individual, do individual para o geral, que resultou na edição da súmula vinculante número 13. Então, voltando aqui ao procedimento a ser adotado por esse método hermenêutico concretizador, o processo deve levar em consideração o aspecto subjetivo, as pré-compreensões, o aspecto objetivo, que é a realidade que se está inserida, e buscar a mediação entre o texto e o contexto, a mediação entre o geral e o concreto, mediação entre o texto e o contexto. Sempre voltada à concretização da norma constitucional. Temos o método hermenêutico concretizador de Conrad Hesse. Agora, método normativo estruturante de Friedrich Miller. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos analisar o método de Miller no próximo bloco, junto com os demais métodos que faltam para estudarmos quanto aos métodos de interpretação constitucional. Até daqui a pouco.